Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam super bem. Vamos fazer a correção deste exercício referente à leitura e interpretação da tirinha. E a partir desta atividade, vamos introduzir o assunto chamado denotação ou linguagem denotativa e conotação ou linguagem conotativa. Vamos à leitura da tirinha que diz o seguinte: Que é isso, Lily? Fui ferida demais em meus sentimentos. Agora virei uma pedra de gelo para o mundo. Nesse verão até que cai bem. E a letra A diz o seguinte: No contexto, o que se pode entender pela declaração virei uma pedra de gelo feita pela personagem feminina? Pelo contexto, no primeiro quadrinho, observamos que a moça sofreu alguma decepção amorosa, ela foi ferida demais nos seus sentimentos, alguém a magoou de tal forma que ela se tornou tão fria quanto uma pedra de gelo, ou seja, ela se tornou insensível, fechou-se para o amor e ela não vê mais a possibilidade nem de amar, nem de ser amada. A letra B diz o seguinte: a linguagem visual da tira, ou seja, a imagem, comunica a mesma mensagem que a expressão virei uma pedra de gelo, dita pela personagem Lily? Não. Pelo contexto, já vimos que a expressão virar uma pedra de gelo, dita por Lily, significa não demonstrar sentimentos por uma pessoa. Já a linguagem visual, a imagem, faz referência ao fenômeno físico de solidificação da água, ou seja, da passagem da água do estado líquido ao estado sólido, da transformação da água em gelo. Portanto, a imagem, a linguagem visual não comunica o mesmo que a expressão virar uma pedra de gelo dita por Lily. A letra C diz o seguinte: o que significa a expressão virar uma pedra de gelo no seu sentido próprio, real, objetivo, no seu sentido original, aquele que é mais conhecido por todos? No seu sentido próprio, real, objetivo, original, mais conhecido por todos, virar uma pedra de gelo significa transformar um líquido em gelo. Dessa forma, é na imagem, é na linguagem visual que temos esse sentido real, próprio, básico, mais comum da expressão virar uma pedra de gelo. Já em virei uma pedra de gelo dito pela moça, a expressão está sendo utilizada com um sentido diferente desse sentido básico e objetivo. A letra D diz o seguinte: pelo comentário do homem no terceiro quadrinho, é possível concluir que Lily encontrou um interlocutor que ajudará a se curar dos sentimentos feridos. Por quê? Então, vamos fazer novamente a leitura da tirinha, que diz o seguinte: que é isso, Lily? Fui ferida demais em meus sentimentos, agora virei uma pedra de gelo para o mundo. Nesse verão até que cai bem. Pessoal, neste caso, Lily não encontrou uma pessoa que a ajudará a se curar dos seus sentimentos feridos. Porque, como observamos bem no terceiro quadrinho, o homem ele não interpreta adequadamente o sentido dessa expressão virar uma pedra de gelo. Ele interpreta a mensagem ao pé da letra, levando em conta apenas o sentido básico, objetivo, real, mais comum, que é o da transformação de um líquido em gelo, sem levar em conta o verdadeiro contexto comunicativo, que é tão necessário para que se possa compreender adequadamente o que o outro quer dizer. Eu trouxe este exercício para que, a partir dele, possamos conversar um pouquinho sobre a denotação ou linguagem denotativa e a conotação ou linguagem conotativa.
Tanto na fala quanto na escrita, os usuários da língua podem fazer uso da linguagem denotativa ou da linguagem conotativa. Na linguagem denotativa, as palavras e os enunciados da língua são usados no seu sentido literal, objetivo, real. Ou seja, naquele sentido básico que lhe é mais comum, que lhe é próprio, que é conhecido por todos, é o sentido dicionarizado. No exemplo da nossa tirinha, virar uma pedra de gelo no sentido denotativo, literal, real, significa transformar um líquido em gelo. Para nos ajudar na compreensão do que é a linguagem denotativa, podemos associar o D de denotação ao D de dicionário. A linguagem denotativa ou a denotação corresponde ao sentido dicionarizado das palavras, é o sentido primeiro das palavras, que aparece registrado geralmente em primeiro lugar nos dicionários. Muitos gêneros textuais se utilizam da linguagem denotativa, que é objetiva, precisa, pois a informação deve ser transmitida de maneira mais clara possível, para assim evitar interpretações equivocadas e o efeito do duplo sentido, da dupla interpretação. Por isso, se costuma utilizar a linguagem denotativa em textos informativos, como as notícias e reportagens, as bulas de remédios, os manuais de instruções, nos textos científicos, entre outros. Agora nós vamos conhecer um pouco a linguagem conotativa ou simplesmente conotação. Na linguagem conotativa, as palavras e os enunciados da língua são usados no seu sentido figurado, ou seja, num sentido diferente do seu sentido primeiro, básico, real, próprio, objetivo. Muitas vezes, em determinado contexto, situação de uso da língua, o falante emprega uma palavra com um significado diferente daquele que lhe é normal, ampliando o significado desta palavra, atribuindo-lhe um significado novo, criativo, mais expressivo. É a linguagem no seu uso conotativo. No exemplo da nossa tirinha, a expressão dita por Lili, virar uma pedra de gelo, no sentido conotativo ou figurado, pode ser entendida como não demonstrar sentimentos por ninguém, ou ser uma pessoa insensível que não se importa com os sentimentos do outro. A linguagem conotativa costuma ser empregada na literatura, que costuma utilizar-se de uma linguagem mais elaborada, expressiva, para despertar no outro sensações e sentimentos, mas também podemos encontrá-la nos textos publicitários que usam e abusam da criatividade, nas conversas informais do dia a dia, do cotidiano, nas tirinhas, nas letras de música, entre outros gêneros de texto. Agora nós vamos analisar alguns textos e vamos identificar a linguagem denotativa e conotativa presente em cada um deles. Aqui nós temos este primeiro texto. À esquerda nós temos eu odeio estes pneus e à direita eu adoro esses pneus. Pessoal, em qual das falas a palavra pneus está sendo usada no seu sentido denotativo e em qual delas no seu sentido conotativo? Lembrem-se de que o sentido denotativo corresponde ao sentido próprio, básico, real da palavra. É aquele sentido conhecido por todos. É o sentido mais comum da palavra e que aparece registrado em primeiro lugar nos dicionários. É o sentido dicionarizado. D de denotação igual a D de dicionário. Qual é o sentido básico
real, mais comum da palavra pneus. Um pneu é aquele revestimento de borracha que protege a roda de um veículo. Este é o sentido primeiro, que em primeiro lugar aparece registrado nos dicionários para a palavra pneu. Não é verdade? Então, este é o sentido denotativo ou literal, real da palavra pneu. E este sentido denotativo encontramos na segunda imagem, na qual o mosquito da dengue diz que adora pneus devido à água que nele se acumula quando chove. Ambiente propício para a procriação, uma vez que já sabemos que a reprodução do mosquito acontece em água limpa e parada. Então, vocês já sabem. Aproveito para deixar o alerta: nada de recipiente com água limpa e parada nem em casa, nem no entorno dela, ok, pessoal? Já na primeira imagem, observem, a palavra pneus está sendo utilizada com um sentido diferente desse sentido próprio, real, mais básico, mais comum da palavra. Na primeira imagem, nós temos o sentido conotativo da palavra pneus, que no contexto em questão faz referência às gordurinhas acumuladas na região da cintura. Então, na primeira imagem é o sentido conotativo da palavra pneus. E na segunda imagem é o sentido denotativo, o sentido real, literal. Vamos analisar outro texto. Agora vamos analisar uma tirinha do menino maluquinho. E nesta tirinha, a mãe do menino diz o seguinte: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Alguém saberia me dizer se a palavra bateria está sendo utilizada no seu sentido denotativo ou conotativo? Qual é o sentido primeiro, que em primeiro lugar aparece registrado nos dicionários para a palavra bateria? Aquele sentido que lhe é básico, mais comum, que lhe é próprio. Qual é o sentido original da palavra bateria? Alguém já sabe? Bateria é um dispositivo que acumula a energia e a transforma em eletricidade. Nós, seres humanos, não somos movidos a bateria. Portanto, a palavra bateria aqui não está sendo utilizada no seu sentido denotativo ou real, mas sim no seu sentido conotativo ou figurado, com um sentido diferente do seu sentido básico, original, que lhe é mais comum. Pelo contexto, podemos entender que o menino maluquinho tem muita energia, é muito ativo, dinâmico, não está parado nunca, parece que nunca se cansa, está sempre muito disposto. Ok, pessoal? Então, bateria aqui está sendo utilizada no seu sentido figurado ou conotativo. Vamos analisar agora um texto publicitário. É uma publicidade do dicionário Aurélio e observe o texto. Aurélio, bom para burro. Gente, aqui a palavra burro está sendo explorada com um significado diferente do seu uso comum. Qual é o sentido denotativo da palavra burro? Qual é a primeira acepção da palavra burro? Qual é o primeiro significado dessa palavra, aquele que aparece registrado em primeiro lugar nos dicionários? Qual é o significado original, próprio da palavra burro? Burro significa animal. É a mesma coisa que jumento. Esse é o significado denotativo, literal, real da palavra burro. Mas,
No texto publicitário, faz-se uso da palavra burro com um sentido diferente desse seu sentido original, literal. Aqui a palavra burro está sendo empregada no seu sentido conotativo ou figurado, para expressar a ideia de que o dicionário Aurélio é muito bom ou é bom para pessoas pouco inteligentes. Vamos analisar agora uma última tirinha. Observem que aqui nós temos um diálogo entre dois personagens. O rapaz de gravata conversa com seu amigo chamado Isaías. No primeiro quadrinho, o rapaz de gravata pergunta ao seu amigo: Isaías, quebra um galho para mim? Claro. Que bom, preciso que... E aqui temos no final desta fala as reticências, os 3 pontinhos, que indicam que a fala do rapaz de gravata foi interrompida. Interrompida pelo quê? Como mostra o terceiro quadrinho, interrompida pela ação inesperada e surpreendente do Isaías, a de partir ao meio um galho, um pedaço de madeira. Onde está o humor do texto? O humor do texto está justamente nesta ação inesperada, imprevisível do Isaías, que demonstra que não compreendeu o que o seu amigo quis lhe dizer. Isaías interpretou a expressão quebrar um galho de forma literal, denotativa, ao pé da letra. Se buscamos no dicionário o significado da palavra quebrar, qual é a primeira acepção, o primeiro significado, o significado mais comum, original, o significado próprio da palavra quebrar? A palavra quebrar significa reduzir uma coisa a pedaços, romper, partir uma coisa ao meio. E foi desta forma que Isaías interpretou a pergunta do amigo, sem atentar para o sentido conotativo ou figurado da mensagem. No seu sentido conotativo, o que significa essa expressão quebrar um galho? Vamos ler novamente a tirinha e analisar o seu contexto. Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que... E a fala do amigo é interrompida justamente quando ele ia expor a Isaías do que estava precisando, do que estava necessitando. É possível entender que, em sentido figurado, esta expressão quebrar um galho significa pedir ajuda a alguém para que ela nos auxilie a resolver um determinado problema ou dificuldade. Foi com esse sentido conotativo ou figurado que o rapaz de gravata utilizou esta expressão, que infelizmente não foi captado, compreendido pelo Isaías. Pessoal, esse assunto de linguagem denotativa e conotativa é muito importante porque nos ajuda a compreender melhor o texto. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, não tenha ficado clara a explicação sobre o que é a linguagem denotativa e conotativa, vocês digam e nós vamos colocar outros exemplos para que vocês possam compreender bem. Ok, pessoal? Um grande abraço para todos vocês.